Reflexão do dia, 26 de agosto de 2024, 21ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, São Zeferino, o Papa que lutou contra as heresias, século II Roma. Papa no ano de 199, no período do terror de Septímio Severo, Zeferino lutou contra o modalismo, uma heresia que tinha concepção errada da relação entre Deus Pai e Filho, não aceitava a Santíssima Trindade. O Papa Zeferino conseguiu que os nobres, famílias cristãs, possuidores de tumbas amplas e profundas, transferissem para a igreja essas tumbas. Então ele começou a criar ali e fazer aquelas galerias subterrâneas, ligando umas às outras, nas laterais, foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas de catacumbas de Calixto, elas que abrigaram os cristãos sendo protegido da agressividade dos líderes romanos. São Zeferino, Papa que lutou contra as heresias, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós vamos ver na primeira leitura de hoje, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 12, a importância da fé, a importância da perseverança. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer sempre a vós, irmãos, com toda justiça, porque progredis sempre mais na fé e porque aumenta a caridade que tendes um para com os outros. Assim nos gloriamos na Igreja de Deus por causa da vossa perseverança e na vossa fé em todas as perseguições e sofrimentos que suportais. Estes constituem um sinal do justo juízo de Deus, pois servem para ser julgados dignos do reino de Deus, pelo qual também estáis sofrendo. Que o nosso Senhor Deus vos faça digno da sua vocação, que ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e tome ativa a vossa fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado entre vós, e vós nele, em virtude da graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim, então, Paulo testemunhava diante de toda a igreja a perseverança dos tessalonicenses, aqueles que abraçaram a fé logo no início, abraçaram também Cristo Jesus. E quando nós o fazemos, abraçamos Cristo, nós entendemos que quando eu aceito a pessoa de Jesus, quando eu aceito o Espírito Santo em mim, quando Deus se faz presente, nós também aceitamos todas as provações com uma visão completamente diferente. Porque aquele que sofre neste mundo sem Deus tem uma visão completamente diferente do sofrimento. Sim, na palavra está escrito, né, que caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, não serei abalado, porque aquele que sofre suas tormentas com Deus, ele sofre na esperança, sofre no amor, na certeza de que Deus está com ele. Então é total ilusão, é infantilidade achar que por ser convertido no Senhor não sofrerei. Ao contrário, as Escrituras, elas nos trazem a seguinte mensagem: todo dia para o homem é um dia de sofrimento sobre essa terra. Isso é uma realidade. Todo dia é um dia de sofrimento. Quando eu não sofro pessoalmente, eu sofro porque um filho está sofrendo, um irmão está sofrendo,
né, um sobrinho. Então, sempre ao nosso redor tem pessoas em sofrimento. Então, como que não sofrer? Como que não passar por turbulências, provações? É a própria maldade do ser humano. Assim é desde o início, o homem é muito mau, né? Em suas atitudes. E quando a humanidade, então, se distancia de Deus, aí nós conseguimos compreender a natureza da agressividade do homem, como pode uma própria mãe matar em seu ventre seu próprio filho, e como que pode nações, umas atrás do outros, legalizar esta prática em suas leis. Olha a agressividade, olha a profundidade desta maldade. Como não sofrer nesse mundo? Mas aqui em Tessalonicenses, nós estamos vendo que o sofrimento gera naquele povo a natureza da fé, a profundidade, a realidade da esperança. É assim que nós devemos passar por nossas adversidades. Nunca culpar Deus. Não, Deus não é o culpado, né? Ao contrário, é Deus que nos sustenta. Temos que passar por essa realidade da vida física. Um dia nós vamos morrer e ressuscitaremos. A nossa esperança está no nome do Senhor Jesus. Está em Deus misericordioso, que pelo Espírito Santo nos assiste, dando forças para suportarmos dia a dia a nossa provação. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 95, que fala assim: Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei o seu santo nome. Cantar a Deus no sofrimento, na hora difícil, na hora da agressividade, na hora da alegria, né? Em todo momento, anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. O Evangelho está em Mateus capítulo 23, de 13 a 22. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais é ouro ou templo, que significa o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, aí então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele. Mas, e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse versículo de hoje, esse versículo 13, que inicia o evangelho de hoje, nos traz uma realidade profunda. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas. Olha, vós fechais o reino para os homens. Vocês não entram, né? E nem deixam entrar aqueles que desejam entrar. Então, isso é um perigo muito grande. Nós temos que sair da nossa ignorância.
do nosso comodismo de não ler a Bíblia, de não estudar a palavra de Deus, de não mergulhar profundamente na fé, porque somos impedidos muitas vezes de entrar no reino de Deus por maus conselhos, más práticas. Cuidado com o que os nossos filhos estão ouvindo na escola. Nós, pais, nós temos que estar muito próximos aos nossos filhos. O que eles estão ouvindo na escola? Depois o menino entra numa faculdade, numa universidade. Cuidado com o que eles estão ouvindo. Esta palavra aqui, mestre da lei e fariseus, não se aplica somente à religião, aplica assim a todo método do conhecimento educacional. Cuidado, estamos formatando na cabeça dos nossos filhos e jovens que tudo pode, que tudo é possível, que Deus é muito flexível, não tem esse negócio de julgamento. Muitos até não acreditam no julgamento final. A primeira leitura fala do julgamento final. Então, fica fácil e difícil viver dessa forma, porque nós estamos educando os nossos filhos na facilidade deste mundo, sem preservar os nossos filhos da realidade, da dificuldade desse mundo. E quando eles encontram a realidade da dificuldade, doença, doença física e doença espiritual, como sofre a pessoa que está em pecado? É um sofrimento terrível, um sentimento de culpa, de vazio profundo. Crianças obesas, jovens obesos, completamente desassociados de uma vida normal. Então, assim, nós temos que entender que esta palavra, os mestres da lei e fariseus hipócritas, não está só na religião, né? Não é só aqueles que são líderes religiosos, mas aqueles que estão educando os nossos filhos. E muitas vezes não são os pais. Muitas vezes os mestres da lei e fariseus hipócritas são os próprios pais. Há quanto tempo não beija seu filho adolescente, a sua filha? Há quanto tempo não sai a família junto para pescar, ir uma praia? Hã? Há quanto tempo não consegue unir a família mais? Mestre da lei, fariseus e hipócritas. Hipócritas por quê? Fechais o reino de Deus para os filhos, né? E você também não entra e não deixa entrar. Por omissão, por uma permissão exacerbada sobre tudo, pode fazer tudo, né? Está liberado aqui em casa, pode fazer tudo. Então, nós temos que nos posicionar diante da lei do Senhor. É que nos lembra a primeira leitura de hoje. A comunidade de Tessalonicenses, eles se posicionaram, eles sofrem, são perseguidos, mas eles têm uma posição diante de Deus, estão firmes na progressão da fé. É como se posicionou São Zeferino de hoje, Papa, né? Que lutou contra as perseguições e lutou contra a igreja. Olha, são duas frentes, hein? Era o imperador romano, é, Severo, que estava perseguindo os cristãos, e ele também lutava dentro da própria igreja contra o modalismo, contra heresias, num posicionamento muito firme, conduzindo a igreja de Jesus Cristo. Nós somos, nós, os mestres e os fariseus. Nós somos, enquanto na dimensão de pai, administradores da nossa família. Então aí o evangelho de hoje ele segue, né? Olha só, alguns, se você jurar pelo ouro, né, do templo vale, mas se jogar pelo templo não vale não. É o templo que santifica o ouro que está lá dentro. Se eu jurar pela oferta, vale, mas se eu orar pelo altar, não vale, né? Então, assim, esses mestres da lei, esses líderes, deturpam também toda a realidade da religião, né? Todo o foco religioso e de espiritualidade, não só de religião, que religião são dogmas e leis,
que um grupo vive, mas também da espiritualidade, que a espiritualidade influencia no indivíduo. Agora, o pior de tudo deste evangelho é quando ele fala no versículo 14: Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, até converte, mas depois, quando conseguis converter, tornais esta pessoa convertida merecedor do inferno. Então, nós temos que ter cuidado também dentro da igreja. O que nós estamos fazendo nos nossos pastorais, movimentos, serviços, como que nós estamos construindo a igreja de Jesus Cristo para esta geração. Vamos lá com esforço danado, trazemos uma alma para dentro da igreja. Depois ele vai encontrar o que? Briga, confusão, intriga, superficialidade e tudo mais. Então é isso que o Senhor também nos alerta. A igreja é uma grande família que merece também estar dentro desse contexto evangélico do dia de hoje. Que o Senhor possa, então, nos dar força e determinação para sempre testemunharmos a Cristo, né, com o grande custo da nossa vida, assim como nos ensinou o santo de hoje, a primeira leitura, e agora o Santo Evangelho, que nos desperta para um posicionamento maduro diante de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia do dia. Eu quero te fazer um convite, seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, este ensino, para que mais corações aceitem o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.